Bem-vindos a mais um Eco dos Fundos. Neste 11º episódio temos connosco a presidente da CCDR Centro, que por inerência é a presidente do programa Centro 2030, Isabel Damasceno. Olá, viva, muito obrigada pela sua presença. O Centro, infelizmente, foi palco de uns terríveis incêndios agora em setembro. Já tem neste momento concluído o levantamento dos custos provocados pelos incêndios? Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite, é com gosto que aqui estou. Pois, efetivamente, o Centro foi mais uma vez assolado por esta catástrofe que aparece de vez em quando no país. E desta vez foi complicado também. Felizmente, nada que se compare com os de 2017. Estamos a um nível muito inferior, felizmente, mas não deixa de ser perturbador. Temos algum levantamento feito, não de uma forma, vamos lá ver, o levantamento quando é feito logo no primeiro embate, há uma tendência muito grande para exponenciar os números, uma tendência lógica. Bem, vou aqui pôr, porque ainda não se sabe bem, nós estamos a fazer ainda o apuramento maior. Mas eu direi que entre 70 milhões, 60 e tal, à volta disso, com algum apuramento à mistura ainda mais fino. Sendo que o principal fator e a principal parcela destes estragos e deste prejuízo é na área da floresta. Na floresta, depois na agricultura. Agricultura, pequenas produções e produções um bocadinho maiores, sendo que as pequenas produções têm um peso significativo. E apesar de tudo, empresas e casas são as parcelas menores, felizmente, não é? Mas que também se calhar são as que importariam custos mais elevados. Têm custos mais elevados e são sempre situações mais sensíveis, porque a floresta é um bocadinho mais distante, não é? Sendo complicado, mas é mais distante do dia-a-dia das pessoas. As pequenas produções agrícolas já têm impacto na vida do dia-a-dia. E, portanto, tiveram um impacto grande, a pessoa de repente fica sem a sua horta, sem as suas pequenas oliveiras ou a sua produção de vinha. Pronto, é um embate grande. E as casas, evidentemente que as pessoas ficarem sem a sua casa tem um impacto muito grande. Mas não é comparável, felizmente, com os incêndios de 2017, mesmo em relação às casas. E já tem ideia de quanto é que já foi pago, desde que os pagamentos ao Centro foram os primeiros? Começaram a 11? Sim. Deve estar à volta de... Nós pagamos nas primeiras parcelas 100 e poucos mil de cada um dos municípios. Devemos ter já triplicado esse valor. Entretanto, precisamente na semana que terminou, na última semana de outubro, foi publicada em Diário da República a legislação que permite a abertura das candidaturas. Acha que mais ou menos tem uma ideia de quantas candidaturas é que serão entregues para estes pedidos de compensação? Nós temos vários temas, conforme eu já disse. Temos desde logo as pequenas produções, que somos capazes de ter para aí 2 mil pedidos. É uma estimativa. É uma estimativa porque depois depende da vontade que as pessoas têm de apresentar a candidatura, embora seja uma candidatura muito simples. As pequenas produções são os valores até 6 mil euros. Exato. É uma candidatura muito simples, é preencher um formuláriozinho simples e depois o pagamento é imediato. São os tais que nós já iniciamos. E, portanto, eu direi que pela amostra que está a aparecer são capazes de ser para aí umas 2 mil e tal pedidos. Depois há um aviso aberto que terminou no final do mês de outubro, ou terminaria no final do mês de outubro, mas foi de imediato reaberto para as produções maiores. Estamos a falar sempre da agricultura. Sempre da agricultura, exato. Entretanto, abriu aviso também para as habitações, e nas habitações temos 2 tipos de habitações. As habitações totalmente destruídas e as parcialmente destruídas. O processo das parcialmente destruídas é mais simples. As totalmente destruídas é um processo mais complexo, porque tem a necessidade de fazer um projeto, de tentar perceber se tem condições para construir naquele mesmo sítio, se não tem condições para construir. É um processo administrativo um bocadinho mais longo. Mas neste momento temos as equipas da CCDR com as equipas da Câmara a fazer este trabalho. Esse trabalho em conjunto das equipas, porque isso era uma das coisas que foi logo a ferida de início, o levantamento dos custos competia às câmaras, depois a avaliação propriamente dita já era um trabalho conjunto entre os técnicos das câmaras e da CCDR. A partir de que momento é que esse trabalho começou a ser feito, esse trabalho conjunto? Foi de imediato.
Portanto, nós a primeira coisa que ainda estavam os incêndios a acontecer, mas à medida que iam fechando, porque nós tivemos incêndios num dia que acabou, depois começou no outro dia outro concelho, outro dia outro concelho, mas à medida que iam fechando, ou pelo menos teoricamente fechando os incêndios, e iniciamos logo um processo de auscultação dos municípios para começarem a preencher o mapa que lhe foi disponibilizado, para começarem a preencher os prejuízos. E de imediato começamos neste diálogo. E este trabalho começou de imediato. Isto é baseado num decreto-lei que entretanto já existia, que veio sistematizar a forma de recolha dos prejuízos, porque no passado, quando foi em 2017, foi uma recolha ad hoc, cada um mandava um mapa de qualquer maneira, uma folha A4, era o que fosse. Está mais uma dos exemplos de que se aprendeu de Pedrógão. O que se aprendeu de Pedrógão e dos outros de 2017. 2017 tivemos o Pedrógão e depois tivemos os de outubro. Exatamente. Os de outubro, do ponto de vista de consequências, ainda foi mais dramático. E, portanto, essa aprendizagem deu que realmente este ano houve uma sistematização muito mais eficaz e um trabalho conjunto muito eficaz. Neste momento há praticamente equipas da CCDR em permanência com as câmaras, com mais umas do que outras. Por exemplo, nós temos claramente o município de Albergaria, que foi o mais sacrificado em todos os aspectos. E em todos os aspectos, menos na questão da floresta, que Castro Daire competiu em termos de floresta, também foi muito sacrificado. E temos essas equipas da CCDR a trabalhar em sintonia e em parceria com as câmaras para fazerem esses levantamentos. Neste momento nós sabemos que os pagamentos estão a ser feitos via um adiantamento que foi feito através do Ministério das Finanças. Já há certeza de como é que vai ser financiado o apoio? Ou seja, se vai ser via uma reprogramação do Sustentável 2030 ou do Centro 2030 do Norte 2030? Ainda não, que a gente tenha conhecimento, ainda não. Penso que é um assunto que está a ser analisado a nível do Ministério, mas não temos ainda conhecimento de como é que vai ser feita essa programação para angariar fundos comunitários para este facto. Do seu ponto de vista, qual é que seria a melhor solução? Eu acho que se houvesse possibilidade de transformar Fundo de Coesão em FEDER, que eventualmente uma reprogramação dos programas regionais seria mais facilitada. Isto é, que as candidaturas pudessem depois apresentar aos programas regionais e não ao sustentável. Há uma proximidade maior, há já um trabalho feito com as autarquias muito próximo, e isso talvez fosse facilitador depois do financiamento. Mas isso depois também lhe roubaria recursos para outras prioridades? Não, tinha que ser compensado. Tinha que ser compensado. Por isso é que eu disse, se houvesse possibilidade de transformação de Fundo de Coesão em FEDER, era incrementar os programas regionais com esse fundo de maneira a poder socorrer a esta situação excepcional. Nunca por conta daquilo que os programas regionais têm, porque ele está todo distribuído e não há folga nenhuma para agora estarmos a desviar dinheiro para este acontecimento, que efetivamente foi algo inesperado. Não? É inesperado, mas que na verdade é muito repetitivo. O que é que, na sua opinião, já tem muita experiência no terreno, o que é que podia ser feito para evitar que, verão após verão, as florestas portuguesas sejam alvo destes flagelos? Eu acho que efetivamente uma reforma das florestas, não é? Da gestão das florestas, tornar a gestão da floresta rentável. Portanto, enquanto não tivermos a floresta rentável e a agricultura de certa maneira, mas eu acho que na agricultura que se têm dado passos acertados. Que neste momento há muito mais terrenos cultivados, há muito mais interesse, até propriamente dito jovens, a dedicar-se à produção agrícola. A floresta acho que ainda precisa de uma reforma significativa e, pelo visto, o Governo está com vontade de levar a efeito. Deu 3 meses ao seu Ministro da Agricultura e ao Ministério da Agricultura para apresentar uma proposta de reforma da gestão florestal. E eu penso que efetivamente é algo que precisa de ser feito para haver interesse e ser tratada, porque senão é impossível parar dias com o clima que tivemos em setembro. Sim. É uma conjugação de umidade ou de ausência de umidade, de calor e de vento, que é absolutamente incontrolável. Não é? E foi o que aconteceu. Veria com bons olhos a transferência também para as CCDRs da responsabilidade da gestão da floresta? Das florestas? Sim. Neste momento nós estamos a assistir à agricultura, as direções gerais da agricultura que passaram para as CCDR. Que não é completamente disparatado do ponto de vista de pensamento estratégico para a região. Acho é que estas transferências, para poderem ter sucesso e correrem bem, têm que ser feitas com alguma cadência. Não podem ser todas ao mesmo tempo. E, portanto, nós estamos a consolidar umas transferências que se efetuaram ainda não há um ano.
Foi o caso da cultura, o caso da agricultura, o caso de uma parte do licenciamento industrial. Houve uma série de competências que foram transferidas muito recentemente para a CCDR. E eu acho que é muito importante que estas transferências se consolidem, que haja efetivamente uma absorção de um pensamento conjunto para depois virem mais competências. Acho que sim. Do ponto de vista estratégico, acho que temos mas não que... para já. Não, no para fundo já. É essa paulatinamente. E acha que todas essas transferências que estava a enumerar têm vindo acompanhadas da correspondente dotação financeira? Sim, completamente. Nunca houve qualquer tipo de problema. Houve transferências dos orçamentos dos serviços que foram transferidos para a CCDR, vieram sempre com a respectiva transferência financeira.